É muito louco isso, porque se você pensa, já tiveram amigos que vocês tinham, que era assim, ele era muito meu amigo, depois desconectou. A energia não conflui mais, porque vocês não vibram mais na mesma energia. E às vezes o universo afasta, traz. O universo tem essa perfeição de trazer e levar a energia que está confluente com você, entende? Por isso que quando a gente vê pessoas deprimidas, geralmente tem pessoas deprimidas ao lado. Pessoas alegres chamam pessoas alegres ao lado. Então, assim, tudo é a energia que a pessoa libera para o mundo. Mas eu consigo mudar a minha energia? Com certeza. Eu levar ela para o caminho que eu quero? Ou o universo é que vai ajustando Existe uma questão de autoconhecimento, que é quando você para analisar as suas qualidades e, digamos, as suas sombras, digamos. Quando você começa no processo de autoconhecimento e você reconhece as suas sombras, não é entrar em julgamento negativo, de falar, nossa, como eu sou péssimo. Não, é você saber, poxa, às vezes eu tenho um pouco de inveja de determinada pessoa. Por que eu tenho inveja? O que essa pessoa tem que me causa essa sensação? Será que eu também não tenho dentro de mim esse poder e só basta eu acessar? Entende? Olhar as pessoas com mais empatia, com mais humanidade, saber que todo mundo passa por processos de dor, de desafios, não julgar tanto o próximo, estar na pele dele de falar, poxa, se fosse eu, será que eu estaria agindo diferente? Será que eu posso julgar a atitude do próximo? Então eu acho que essas atitudes fazem a gente refletir sobre o que a gente é no mundo, sobre como a gente pode colaborar com o próximo, o amor que você libera para o mundo, sabe? Então, eu penso muito nisso, sobre a questão de que quanto mais eu me conheço o que tem gatilhos negativos em mim, eu faço com que esses gatilhos não venham à tona, sabe? Faço com que eles não se virem contra mim. Se eu sou uma pessoa que eu me irrito, por exemplo, de ficar na fila de um restaurante, por que eu vou me botar numa fila de um restaurante? Não é verdade? Exato. Então, assim, quando a gente se conhece, a gente começa a entender que certas situações não são boas, então a gente não precisa ir atrás delas, né? Essa é a forma de você ir aos poucos mudando a sua energia, vendo o seu dia a dia, as atitudes do seu dia a dia, sabe? Quando você vive com uma pessoa que tem uma energia diferente da sua? Muitas vezes existe uma coisinha que a gente chama assim de quase karma, né? Porque o que acontece? O karma, ele tem até às vezes uma conotação meio negativa. Mas a gente tem que ver que quando a gente encarna nessa terra, como essa vida, sendo eu, Karina, e vocês o que são, a gente teve todo um planejamento para estar aqui. Nada é à toa. Né? E aí você teve até meio um aceite, não teve? Tem um aceite, sim, nosso. Sim, a gente aceitou, a gente combinou, a gente teve o livre-arbítrio de vir pra cá e passar por essas situações. E aí quando a gente tá casado com uma pessoa, a gente fala, ai, meu Deus do céu, será que não foi você que pediu? Pra justamente trabalhar uma sombrinha que você não quer ver? O que essa pessoa ativa em você? Às vezes ela ativa em você algo que você precisa ver, o seu espelho, a sua sombra espelhada. E é muito mágico também esse lado. Quando você muda a atitude com alguém, essa pessoa muda. Será que é a pessoa que mudou ou você que mudou a visão sobre aquela pessoa? Total. Né? Então é meio mágico isso, se a gente pensar. Quando a gente fala, por exemplo, já teve situações de que as pessoas falaram, nossa, o mundo tá péssimo, não sei o quê. Cara, tudo bem, a gente está passando por situações que a gente não pode olhar e ignorar o que está acontecendo, tem toda uma energia e tal, mas no meu dia a dia não é péssimo. Então, será que eu tenho que negativar tudo isso pelo outro, pelo mundo? Não, a gente tem que olhar a minha energia, o que eu estou liberando para o mundo. Só que tem gente que não enxerga assim. Então, é o mesmo mundo, só que as pessoas têm visões completamente diferentes. Percebe? Que tem gente que quando é negativa, ela é negativa, você não tira aquilo dela. E é uma questão mental, ela tem que trabalhar o mental dela. Isso também é muito louco, sabe por quê? Eu te falei assim, quando a gente vive com uma pessoa que tem uma energia diferente, eu acho que é meio cultural. Você fala assim, pô, a gente escolhe um casamento que talvez não é o melhor que a gente queira. Mas eu não é essa pessoa que eu perguntei por acaso de uma energia muito diferente da minha, nem é minha esposa, que ela pra mim é fantástica. Eu acho que às vezes eu mais atrapalho ela do que ela me atrapalhe.
Mas é assim, a gente convive com muitas pessoas o tempo todo. E Sim. assim, é muito comum você estar perto de alguém que é pessimista demais, Sim. reclamão demais, né? E essa é uma energia ruim que acaba, eu acho, acaba te Sim, atrapalhando. mas... Porque você começa um dia tão bem, motivado Sim, e tudo. sim. E o dia que você fica muito tempo perto de pessoas assim, acaba com o seu dia ficou. Talvez você melhorou muito dele, mas ele acabou fudendo com o seu, tá ligado? Tipo Sim, assim, mas aí a gente tem que pensar sobre o que a gente protege na gente, né? Como é o seu auto-amor até. Porque às vezes a gente tá conversando com alguém, você se doa para ajudar aquela pessoa, você pega aquela energia da pessoa, você fala, gente, ele tá sofrendo, não sei o quê. E como você está se tratando? Como você trata a sua energia? Como você está blindando o seu campo para não captar o que é do outro? Entende? Então é uma coisa que a gente tem que pensar que o auto-amor também vem daí. Como a gente se trata, como a gente se respeita, a energia que a gente compactua. Porque se você não é negativo e você entrou numa energia negativa, você se deixou entrar. Você se permitiu estar naquele lugar. Como quando a gente fala assim para o universo, ai, universo, me dá paciência, sabe? Aí você acha que tá tudo tranquilo, né? Tá tudo bem, nada vai acontecer, vou ficar ali meditando. Aí começa a vir um monte de situação desafiadora que te exige paciência. E aí você pensa assim, mas como é que eu vou aprender a ter paciência? Num templo ou dentro do ônibus cheio? Com as pessoas me empurrando, não é? Você não quer paciência? Então vamos treinar essa paciência. E é assim que a gente vai treinar as nossas capacidades, melhorando como ser humano. Porque a gente vai ter paciência com o próximo, a gente vai entender o que ele está passando. Então, às vezes, você é até usado pela espiritualidade para trazer um novo panorama de mundo para esse seu amigo negativo. Quando você mostra a sua positividade, quando você mostra a sua alegria. E às vezes fala assim, nossa, ele é tão alegre, às vezes ele é um exemplo para mim, porque às vezes as pessoas estão tão deprimidas e ela olha para você e fala, cara, ele tá bem, olha tudo acontecendo e ele tá bem. E aí imagina, você desce na energia dele, às vezes você pode ser um farol para ele tá fazendo bem, né? Então é nisso que eu acho que a gente tem que pensar, que a gente tem o poder energético dentro da gente. Só basta a gente se conectar ou não. Então, quando o seu amigo chegar, você já se blinda de proteção e fala assim, eu vou ser o exemplo do contrário. Porque o que ele está vivendo não é bom, mas ele pode acessar o bom. Então, que tal eu ser exemplo, não é? Tô ligado. É. Você tem quantas elas pra me acender quando eu...